Será que a Anitta manja mesmo de inglês? Hoje a gente vai reagir a um vídeo da Anitta ensinando algumas gírias do português pra galera em inglês. E a gente vai aproveitar esse vídeo para aprender também como falar essas gírias que ela tá ensinando em inglês. Então aí a gente vai fazer um contrapeso com o vídeo dela e descobrir se ela manja mesmo de inglês. Bora? Antes, se inscreve no canal se você gostar desse tipo de conteúdo e deixa o sininho ativado, assim você sempre fica sabendo quando tem aula por aqui. Agora sim, vamos lá! Então, o que é esse vídeo aqui que a gente vai ver agora da Anitta? Ela fez um vídeo para Vanity Fair e eles botaram algumas expressões que os brasileiros usam assim, sempre, todo tempo, e pediram para ela explicar essas expressões em inglês. Então ela vai pegar uma expressão que a pessoa falou ali e vai falar, isso aqui os brasileiros usam em tal situação. E aí, nós aqui vamos reagir, vamos ver se o inglês dela tá bom e também vou te ensinar como usar essas expressões que estão ali em português no inglês, ou seja, como substituir essas expressões. Então ela tá com esse tabletzinho na mão, ela vai passar, vai aparecer a expressão e ela vai explicar. O vídeo eu deixei com legenda em inglês para você conseguir ir acompanhando e tentando entender o que ela tá falando em inglês com o que você tá lendo, mas volta e meia eu vou explicando o que ela tá falando também, tá bom? Então, bora começar! Hi, I'm Anitta and I'm gonna teach you some Brazilian Portuguese slangs. Aqui tem 3 segundos o vídeo, eu já gostaria de fazer uma observação. Eu vou falar um pouco mais sobre o inglês da Anitta mais pra frente no vídeo, mas aqui eu preciso fazer uma observação importante. Ela falou que vai ensinar some Brazilian Portuguese slangs, e essa palavra slangs, ela não é muito usada assim, porque slang é uma palavra que ela, na maior parte das vezes, é incontável. Então ela não tem esse S no final, a gente não coloca esse S para dar a ideia de quantidade. Tanto que no título do vídeo tá slang e também nesse tabletzinho que ela tá segurando tá escrito o quê? Brazilian Portuguese Slang with Anitta. E também na legenda eles não botaram slangs, botaram slang porque é a forma mais correta, ok? Isso quer dizer que não deu pra entender? Não, deu pra entender. Todo mundo entendeu o que ela quis dizer, tá bom? É só uma observação. Bora continuar. Let's start for the first one. Nossa! Nossa is like wow, whoa. Nossa means hours. Então vamos lá. Como a Anitta disse, nossa é uau, né? Nossa means wow, significa uau, foi o que ela quis dizer. Que na verdade significa o quê? Uma expressão de surpresa. Na verdade, por que é tão difícil explicar essa expressão e todas as outras? E é por isso que ela fica meio assim, sabe? Ela vai falar e volta e pensa, porque nada disso, ou pelo menos quase nada disso que vai aparecer nesse vídeo, tem uma tradução literal do português, especialmente como gíria, como expressão, pro inglês. Então a gente tem que fazer uma adaptação. Por isso que ela pensa um pouquinho antes de falar. Então, nossa, pode ser uau, mas pode ser qualquer outra expressão de surpresa. Tudo vai depender do contexto, tanto no português quanto no inglês. Então, outras expressões de surpresa em inglês são my goodness, gosh, gee. Esse gosh é uma variação de God, de oh my God, ou então gee, que é uma variação de Jesus, ou se a situação estiver um pouquinho pior, pode ser jeez, com esse Z no final. Então, qualquer uma dessas expressões de surpresa, dependendo da situação, podem ser usados no lugar do nossa em português. Uma outra observação importante. Quando a Anitta fala nossa means hours, na legenda, o canal da Vanity Fair colocou hours de horas. Não foi isso que a Anitta quis dizer. A Anitta quis dizer que nossa é nosso de hour, com O-U-R, hour, ok? Ela não quis dizer hora, ela quis dizer nosso. Ela fez uma tradução literal para tentar explicar o que estava acontecendo. Muitas vezes a tradução literal não funciona muito bem. Aqui eles não entenderam bem o que ela quis dizer, por isso na legenda tá horas. But in the beginning of everything was like our mother of God. Aí aqui eles já traduziram certo por our, porque, né, our mother of God seria aí a Nossa Senhora. Então ela aí conseguiu fazer essa conexão, beleza? But instead of saying our mother of God, then it was like our mother, like nossa mãe, and then our, it's just nossa. E aqui ela explicou, né, essa questão da redução do nossa, né? Nossa Senhora e aí nossa, enfim.
Uma coisa interessante de observar já vou falar um pouquinho do inglês da Anitta, tá? A Anitta manja muito de inglês. É até uma ofensa aquela pergunta lá do começo de Anitta manja de inglês, ela manja muito. Mas ela é brasileira, ela não é gringa. Então ela vai cometer erros, ponto. Todos os brasileiros, independente de quão fluentes eles sejam, vão em algum momento cometer algum erro ou alguns erros. Como é o caso da Anitta nesse vídeo. Com o slangs no começo do vídeo, agora ela fala of, ela não fala of. Na hora que ela fala our mother of God, ela fala of God. E a pronúncia desse OF é of. E ainda assim ela foi compreendida. Então, é um errinho, é uma coisa que pode ser consertada, mas assim, o inglês dela é 100%, todo mundo vai errar. Eu erro, ela erra, todo mundo erra. Pão duro. Okay, some people say I am this one, but I am not. Então aqui a gente já sabe que algumas pessoas dizem que a Anitta é pão duro, mas ela não é. Segundo ela própria, segundo os amigos dela, ela é. Então vamos dar uma olhada em como que ela explica pão duro pros gringos. Pão duro means that when you don't open your pocket, you don't like to spend your money. Então o que ela disse é o seguinte, que pão duro significa quando você não abre o seu bolso, quando você não gosta de gastar dinheiro. Ok, beleza. Pão duro is like a bread, a hard bread. Aí ela fez uma tradução literal. Pão duro literalmente seria hard bread, mas para os gringos isso não quer dizer absolutamente nada, porque eles não usam hard bread com esse significado. Um hard bread seria literalmente um pão que tá duro. I don't know why. Maybe you don't want to pay more for a bread that was just done. I don't know. E aí ela diz que não sabe por que a gente usa pão duro com esse sentido, mas que a gente usa. Bom, aqui eu vou dar algumas opções para falar pão duro em inglês. Uma delas ficou recentemente famosa de novo no YouTube, que é o cheapskate. Cheapskate, com aquele programa Extreme Cheapskates, que em português é o muquiranas. Então essa é uma das palavras que a gente pode usar para falar de pão duro. Uma outra palavra para falar de pão duro seria stingy, que é pão duro, mesquinho. E uma terceira opção para a gente falar pão duro em inglês é muito parecida com uma que a gente tem em português também, que é o tight fist. E é o seguinte, em português a gente pode falar que alguém é mão fechada. Em inglês, tight fist significaria algo como punho apertado, porque fist é punho e tight é apertado. Então alguém que é tight fist é alguém que tem o punho apertado, ou seja, uma pessoa mesquinha, pão duro. Vamos continuar. Beleza. In the real meaning is beauty. Então ela explica que literalmente beleza é beauty, né? Beleza de alguém ser belo, mas a gente usa beleza como uma expressão para um montão de coisas, né? But as a slang, it means like okay, like fine, good, beleza. Então vamos lá. A gente pode usar beleza em português com alguns contextos diferentes. E aí, na hora de passar para o inglês, a gente vai acabar mudando um pouco a tradução. O que ela explicou tá certo. Em alguns casos, a gente vai poder traduzir beleza por ok, fine ou good. Inclusive, ela fala inglês de um jeito muito natural, porque ela tá pensando e ela fica... Beleza, it's like, ok. Ela tá pensando, então ela já emendou jeitos gringos de pensar. Isso é uma coisa muito importante que faz a gente soar mais natural na hora que a gente tá falando inglês. Se você tá pensando em inglês e fala aí você já trocou, você já não tá mais falando tão naturalmente o inglês, você tá inserindo o jeito de pensar do português. Mas se você vai pensar e fala, it's like, é tipo, só que no inglês. Então, ao invés de fala na hora que você vai falar, então, é tipo, pra ganhar um tempinho, sabe? Aquilo que a gente vai enfiando na frase pra ganhar um tempinho, você pode falar, it's like, que é exatamente o que ela faz. Então, o inglês dela tá show. E vamos lá. Se você chega e pergunta pra alguém, e aí, beleza? O papel desse beleza aqui, nessa expressão, é, na verdade, perguntar pra alguém como é que ela tá, se tá tudo bem com ela. Então, você pode substituir esse beleza por qualquer outro cumprimento. Então, pode ser, por exemplo, um Hey, how's it going? Eu tenho um outro vídeo onde eu ensino 10 cumprimentos em inglês. Então, depois desse aqui, você vai lá ver ele, vou deixar aí no izinho e na descrição. E aí, você pode substituir, basicamente, esse aí beleza por qualquer um cumprimento. Ok? Beleza? E aí,
uma outra possibilidade do uso de beleza. Você quer pedir uma pizza. Você chega pra alguém e fala assim, vamos pedir uma pizza, beleza? Você tá meio que comunicando pra pessoa que você quer pedir uma pizza e ao mesmo tempo tá pedindo a confirmação dela. E aí, nesse caso, você pode substituir esse beleza por ok ou alright. Também a gente usaria ok em português, né? Então é isso. Nesse beleza, pedindo meio que uma confirmação da pessoa, você pode falar ok, alright. E a gente também poderia usar esse mesmo beleza como resposta. Então a pessoa perguntou, vamos pedir uma pizza, beleza? Aí você fala, beleza, confirmando. Esse beleza da resposta também pode ser ok, ou alright, ou fine, ou good, que é exatamente o que a Anitta explicou. Então a pessoa te perguntou se beleza pediu uma pizza e você fala, ok, alright, good, fine, tá só concordando com ela. E a gente também pode usar beleza para falar que alguma coisa tá boa. Por exemplo, essa comida tá uma beleza. E aí, nesse caso, a gente também vai usar meio que o good ou o fine no inglês. Por exemplo, wow, this food is really good. Nossa, essa comida tá uma beleza. Viu? A gente já usou até dois, o nossa e o beleza. Vamos pro próximo? Eita! Eita means like when you get surprised with something like, eita! You know? Did you understand that? Então é exatamente isso. Eita é uma outra expressão de surpresa, assim como nossa. E ela, né, ela até faz o... E aí no final ela pergunta, vocês entenderam isso? Porque ela não conseguiu explicar com palavras o que era o eita, então ela usou uma expressão de surpresa. Ela fez, vamos lá. Como é que a gente pode traduzir o eita? A situação aqui é basicamente a mesma situação que a gente viveu lá com o nossa. A gente vai usar basicamente as mesmas traduções que eu falei lá em cima. De novo, não é uma tradução literal. A gente pega o jeito que a gente usa, o tipo de situação que a gente usa as expressões em português e procura expressões em inglês que são usadas nas mesmas situações. Então, para expressar surpresa em inglês, a gente pode fazer wow, oh my god, oh my gosh, oh my goodness, geez, gee... Enfim, uma infinidade de expressões de surpresa. Mas a gente também usa eita, às vezes, quando a gente tá meio decepcionado com alguma coisa, quando deu ruim. Por exemplo, alguém chega pra você e fala assim, vixe, quebraram seu copo preferido lá na cozinha. E você fala, eita. Então, esse eita aqui, de tipo, não gostei, deu ruim, ele vai ser mais como um oh man, uma coisa assim mais de não curti, nossa, que saco. Então, esse eita mais tristinho, mais chateado, mais decepcionado pode ser um oh man, ok? Vamos seguir. Só um minutinho is like when you say like, wait a minute. Yeah, it's like this, wait a minute, like just a minute. Só um minutinho não tem muito o que debater sobre ele, porque só um minutinho é quase literalmente o just a minute. Just a minute, literalmente, na verdade, seria só um minuto, né? Não é um minutinho, mas enfim, é muito parecido. E também pode ter o wait a minute, que é espera um minuto. Aí tem outras variações que a gente poderia ver, como por exemplo, just a moment, só um momento, ou wait a moment. Espera um momento. Muito parecido, o objetivo é o mesmo, pedir pra alguém esperar um pouquinho, ok? Então, o mais próximo de só um minutinho seria just a minute. Mas tem todas essas outras expressões aí pra usar. E sobre o inglês da Anitta, tem alguma coisa pra falar até aqui? Não. O inglês dela é ótimo. Vamos continuar vendo pra ver se ela escorrega em mais alguma coisa, ou se pelo menos eu percebo algum escorregão dela em mais alguma coisa. E se você perceber algum escorregão dela que eu não percebi, me conta aí nos comentários. Vamos continuar. E aí? E aí is like, what's up? When you wanna say, what's up? You say, e aí? Antes de eu falar do e aí, você já se inscreveu nesse canal? Se ainda não, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente sempre tem aulas bem bacanas aqui, tanto essas aulas gravadas quanto aulas ao vivo em live, onde eu respondo as suas dúvidas na hora. Então, para você não perder essas aulas, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Agora sim, vamos pro e aí. O e aí, como um cumprimento, você chega pra alguém e fala e aí, né, que é mais aí a gíria, ele pode ser realmente um what's up ou um hey. Só o hey já tem essa ideia de oi, e aí? Então pode ser hey ou what's up? Realmente, né? Esses cumprimentos mais gíria mesmo. Mas a gente também usa e aí como quando a gente está contando uma história e quer contar uma sequência de eventos. Não é bem uma gíria, mas é um uso do e aí no português. Então, nesse caso, quando o e aí tem essa ideia de sequência de eventos, a gente pode traduzir ele por then. Por exemplo, na frase comi meu café e aí saí de casa. Primeiro eu comi meu café e aí a próxima sequência de eventos é eu saí de casa. A gente usou e aí. Em inglês, a gente pode falar assim: I ate my breakfast, then I left home. Então esse then é o nosso e aí nessa ordem aí dos eventos. Beleza? Próximo. Ok. Cabeça dura is like hard head.
when you don't like to change your mind, nobody changed your mind. You know, it's hard for you to change your mind no matter what people say. Even if you're wrong and you know that you're wrong, sometimes you just say that, no, I'm right. Just because you are cabeça dura. Bom, então ela explicou que quando você é cabeça dura, na verdade no começo ela fez uma tradução literal, que eu garanto que nenhum gringo entendeu, que foi falar que cabeça dura seria tipo hard head, que é a tradução literal, né, de cabeça dura. Mas isso não faz nenhum sentido pra eles, porque eles não usam essa expressão. E aí ela tentou explicar o contexto, que é quando ninguém muda a sua cabeça, quando você quer fazer uma coisa e as pessoas falam que você tem que fazer de outro jeito e você fala não. Então ela explicou qual é o contexto de ser uma pessoa cabeça dura, explicou muito bem. Mas existem alguns termos que a gente pode usar em inglês pra falar de alguém cabeça dura. Por exemplo, a gente pode simplesmente falar que a pessoa é teimosa, stubborn, uma pessoa teimosa. Ou então, nesse caso da pessoa não querer muito mudar de ideia, né, que ela tem a cabeça aí meio quadrada, meio fechada, a gente pode falar que a pessoa é close-minded, mente fechada ou cabeça fechada, literalmente mente fechada, tá bom? Vamos pro próximo. Não tô nem aí means like, literally translating means like, I am not even there. But actually means like, I don't give a Ok, vamos lá. É o seguinte. Ela explicou eu não tô nem aí usando um palavrão, por isso que eles botaram um bip na legenda também e não escreveram. Eu já vou explicar pra você o que é que ela disse. Mas dá pra falar não tô nem aí em inglês sem usar palavrão. Então primeiro vamos cobrir aí as frases sem palavrão, no final eu explico o que a Anitta falou. Então, um jeito de você falar que não tá nem aí é I don't really care ou I don't care, que literalmente é o não me importo, que é a mesma coisa, né? Não me importa, não tô nem aí. E aí, você tem um jeito mais family friendly de falar a frase que a Anitta falou, dizendo I don't give a damn, que é eu não me importo, de uma maneira um pouco mais ofensiva do que I don't care, ok? Você não vai falar isso pra qualquer pessoa. E a frase que a Anitta falou contém um palavrão, vou falá-la agora. Saiba que aqui tem um palavrão, então você não pode usar essa frase com qualquer pessoa, porque ela é rude, que é I don't give a shit. Que é eu não me importo. Literalmente seria algo do tipo eu não estou cagando, não faz sentido nenhum em português pra gente, mas pra eles essa frase significa eu não me importo, eu não ligo, ok? Não tô nem aí. Mas, lembrando que se você estiver falando com pessoas aí que não usam palavrão, prefira o I don't really care ou o I don't give a damn, se você tiver um pouquinho mais de liberdade com essas pessoas. O palavrão só quando as pessoas ao seu redor também usarem palavrão, não seja rude. Foi mal is like my bad. Foi mal is oh my bad. Foi mal é exatamente isso. My bad, ou então my fault. My fault seria mais literalmente minha culpa. E my bad é meu mal, meu erro, ok? Literalmente, mas é isso. Foi mal. My bad, my fault. Cara. Cara means dude. Everyone says dude for everyone. Like, cara. Everyone says cara. Even for girls, for guys, for family, for moms, dads. Everyone says dude. It's kind of crazy we say dude for everyone now that I'm realizing. Essa explicação dela é muito legal, porque ela encontrou logo o equivalente imediatamente, né? Cara e dude. Sim, dude é aí o mais próximo de cara realmente. Mas ela começa a pensar nos usos de cara em português e aí ela fica assim, nossa, a gente usa cara pra todo mundo, pra meninas, pra meninos. É um pouco louco que a gente usa cara pra falar de todo mundo, agora que eu tô, né, percebendo. Now that I'm realizing, né? Esse realizing quer dizer que ela tá percebendo ali agora. Então é muito bacana como o cérebro dela já tá funcionando aí ligadão nas duas línguas. Ela conseguiu ir no português e explicar isso em inglês. Isso é muito, muito legal e muito sensacional. Inclusive, uma outra observação que eu posso fazer do quão fluente a Anitta é em inglês é que ela já usa as contrações do idioma naturalmente. Então ela tá falando, ela não fala kind of, que até é natural uma pessoa falar kind of quando ela tá explicando alguma coisa ou quando ela quer dar ênfase. Mas ela não tá dando ênfase, ela tá falando normalmente e ela fala kinda, porque ela já contraiu, já juntou tudo. Isso é coisa de quem manja muito de inglês. Continuando. Oh, yeah, we do. Sextou. This is very good. This is a very good expression. Why? Sexta means Friday. So, literally translated, it would be Friday. Aqui eles não conseguiram entender o que ela quis dizer. Ela tá tentando explicar que sexta means Friday. Sexta significa Friday em inglês.
mas eles entenderam que sextou significa Friday, por isso na legenda tá meio esquisito. E além disso, ela tá tentando conjugar a sexta-feira como se fosse um verbo em inglês. E aí eles botaram esse Friday na legenda, porque ela tá falando Friday. E aí eles entenderam como Friday. A pronúncia dela tá ótima. A questão é só que eles não entenderam o que ela quis fazer mesmo. Ela tentou botar um ED no final de Friday para transformar em verbo no passado, porque no passado em inglês os verbos regulares têm ED no final. Então, ela pegou esse conhecimento que ela tem e tentou enfiar ali, porque é uma coisa que os gringos fazem, transformam palavras em verbo, assim como a gente faz, né? Sexta não é um verbo, a gente transformou em sextou. Eles também fazem isso, mas isso não acontece com sextou. Como é que a gente fala sextou em inglês? Há uns anos atrás, você ia ver o TGIF, talvez você até veja hoje em dia ainda no Instagram, mas não é uma coisa mais tão comum, que seria o Thank God It's Friday, TGIF. Tem até uma música da Katy Perry com esse nome. Na verdade, fica entre os parênteses do ladinho da música, TGIF. Mas hoje em dia, o sextou deles seria o Friday, que é a junção de Friday com Yay, que é o eba deles, né? Esse Yay. Então, Friday é o sextou dos gringos. Friday. Does it make any sense to you? Ela pergunta, isso faz algum sentido pra você? Não faz, eles não estão entendendo, mas ela vai explicar um pouquinho melhor depois. Friday. If we translate this to English, we would be a ED in the end of Friday, so we would put Friday. It means like it turns to Friday. It's like, oh, let's party. Like, it means like Fridays, it's like the end of the week. So if it's Friday, then you're ready to party and this. But it can be sex to you. Bom, e aí ela explica que sextou também pode ser sex to you, que na verdade é uma interpretação dos gringos. Os gringos interpretam sextou como sex to you. Por isso até que essa hashtag foi banida do Instagram um tempo atrás. Inclusive eu também fiz um vídeo sobre isso, também vou deixar aí no i na descrição se você quiser entender melhor essa situação aí, dessa polêmica com o sextou pros gringos, ok? E antes de falar disso, ela explicou basicamente o que é o sextou pros brasileiros, que é tipo, chegou o final de semana, graças a Deus. Thank God it's Friday. I love if it's Friday, sex to you, sex to everyone. Is it Friday today? No. Sex to you every day. Lacrar is like when you kill it. Actually, lacrar means like, how can I say lacre? Oh my God. The close thing that when you put like Velcro. And then we say lacrar. Ok, vamos explicar o que aconteceu aqui. Ela explicou o sentido da gíria de lacrar, que é you killed it, ou a gente também poderia falar slay, que, na verdade, os dois querem dizer literalmente que você matou alguém. Tanto you killed it, que na verdade não é alguém, né? Você matou. Literalmente não faz sentido nenhum em português, assim como ao contrário, né? E slay também seria, enfim, tem a ver com morte, ok? Mas, na gíria gringa, tanto o kill it quanto o slay tem essa intenção que o lacrar tem. De, é isso aí, você arrasou, uau, yay! Mas depois a Anitta começa a tentar explicar a palavra lacre para falar o que é o significado literal. E ela faz um sonzinho de velcro e eles acham que é velcro. E aí eles falam velcro, mas não é. Lacre, em inglês, o lacre mesmo, coisa, lacre de lacrar objetos, é seal. Seal. Por exemplo, se você fala assim, eu usei durex, eu usei fita adesiva para lacrar a caixa. Em inglês vai ficar I used adhesive tape to seal the box. I used adhesive tape to seal the box. Então, esse seal é o lacrar, beleza? Literal. O lacrar gíria é kill it ou slay. I don't know why it's like you kill it. Lacra! Come on, gay! Lacra! Oh, fada sensata. I hate this term. Fada means like a fairy. Sensata means like when you're full of sense. So it's a fairy full of sense. It means that you are sensible fairy. It's like when you are full of the rightness. You are right about everything. You are a girl and you are, wow, clap your hands because everything she says is right.
Ok. Deu pra perceber que a Anitta não gosta do termo fada sensata. E ela explica literalmente o que é fada, que é fairy, e o que é sensata, que é sensible ou reasonable. E ela traduz literalmente, que uma fada sensata literalmente seria sensible fairy ou reasonable fairy. Então, eu não achei nenhum termo que fosse parecido com esse no inglês, ou que os gringos usem com esse mesmo sentido, de dizer que alguém tá super certo 100% do tempo. Mas, se você quiser dizer que uma pessoa é sensata, normalmente, aí você pode usar sensible ou então reasonable. E vamos pro próximo. I mean, for me, there's no such a person that is right 100% of the time. So that's why I kinda don't like it. But okay. Então aqui ela explica exatamente o que eu acabei de falar. Que pra ela não tem ninguém no mundo que esteja certo 100% do tempo, por isso que ela não gosta desse termo. Jantou cedo means like you had dinner... means that you had dinner too early. For example, you're gonna have dinner like in 2 hours. But then you got someone who did some shit and you started to say some truths for this person, then they're gonna say that you had dinner early. Ok, essa parte do jantou cedo, eu não sei se as pessoas conseguiram entender. Eu achei que ela não explicou tão bem. Mas ao mesmo tempo ela tá tendo que explicar umas expressões super enraizadas no que o brasileiro usa. Umas expressões que algumas pessoas, alguns grupos no Brasil usam em inglês. Isso é muito difícil, então é super normal ela não conseguir se expressar tão bem. E, mais uma vez, eu não consigo pensar em nada e nem encontrei pesquisando nada que seja usado como o jantou cedo. E como é que é o jantou cedo? Eu sei que tem muita gente que talvez não saiba como é que isso é usado, né? Jantou cedo é o seguinte, tem duas pessoas discutindo, uma delas usou um argumento que você achou, uau, o melhor argumento de todos. E aí, você vai lá e fala pra essa pessoa, jantou cedo, hein? No sentido de essa pessoa arruinou a outra com os argumentos dela, a outra pessoa não tem mais como ganhar essa discussão. Então pelo menos é assim que eu vejo o uso do jantou cedo no português. E eu não consigo pensar em nada que seja usado nesse sentido, no inglês, com esse exato mesmo papel. Por isso que ela falou mais literalmente, significa que você had dinner early, que você jantou cedo, literalmente. Com certeza eles não entenderam nada disso, mas a ideia é essa, ok? De que alguém aí venceu um argumento. E, bom, jantar em inglês é have dinner ou eat dinner. E cedo é early, mas não adianta traduzir literalmente essa expressão porque não faz sentido. Espero que você tenha gostado dessa reação. A Anitta fala inglês pra caramba, mas ela também erra, como todo mundo. Vejo você na próxima aula. Beijinhos, see you!